Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês novamente para dar continuidade, no nosso Evangelho no Lar, na leitura de hoje. E o trecho de hoje é o capítulo 5, itens do 11 ao 13, esquecimento do passado e motivos de resignação. É em vão que se objeta o esquecimento como um obstáculo no sentido de que se possa aproveitar a experiência das existências anteriores. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso deveria ser útil. Com efeito, essa lembrança teria inconvenientes muito graves, poderia, em certos casos, nos humilhar estranhamente, ou bem exaltar o nosso orgulho. É por isso mesmo entravar o nosso livre-arbítrio e, em todos os casos, traria uma perturbação inevitável nas relações sociais. O espírito renasce, frequentemente, no mesmo meio em que viveu, e se acha em relação com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes fez. Se reconhecesse nelas as que odiou, talvez seu ódio se revelasse. Em todos os casos, seria humilhado diante dos que o houvesse ofendido. Deus nos deu, para o nosso adiantamento, justamente o que nos é necessário e pode nos bastar. A voz da consciência e nossas tendências instintivas nos tira o que poderia nos prejudicar. Ao nascer, o homem traz o que adquiriu, nasce como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi. Ele é punido porque fez o mal e suas tendências más atuais são um indício do que resta nele a corrigir. Sendo nisso que deve concentrar toda a sua atenção, porque do que está completamente corrigido não lhe resta nenhum traço. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência que o adverte do que é bom ou mal. Ele dá a força para resistir às más tentações. De resto, esse esquecimento não ocorre senão durante a vida corporal. Reentrando na vida espiritual, o espírito retoma a lembrança do passado. Isso não é, pois, senão uma interrupção momentânea, como a de que tem lugar na vida terrestre durante o sono, que não impede de lembrar no dia seguinte o que se fez na véspera e nos dias precedentes. Não é apenas depois da morte que o espírito recobra as lembranças do passado. Pode-se dizer que não as perde jamais, porque a experiência prova que na encarnação, durante o sono do corpo, quando goza de uma certa liberdade, o espírito tem a consciência de seus atos anteriores. Ele sabe por que sofre. E que sofre justamente. A lembrança não se apaga senão durante a vida exterior de relação. Mas a falta de uma lembrança precisa, que poderia lhe ser penosa e prejudicar as suas relações sociais, ele aure novas forças nesses instantes de emancipação da alma, se o sabe aproveitar. Motivos de resignação. Por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Jesus indica, ao mesmo tempo, a compensação que espera aqueles que sofrem e a resignação que faz abençoar o sofrimento como o prelúdio da cura. Essas palavras podem ainda ser traduzidas assim: deveis vos considerar felizes por sofrer, porque as vossas dores deste mundo são as dívidas das vossas faltas passadas. E essas dores, suportadas pacientemente sobre a terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, estar felizes porque Deus reduziu vossa dívida, permitindo pagá-la presentemente, o que vos assegura a tranquilidade para o futuro. O homem que sofre é semelhante a um devedor que deve uma grande quantia e a quem diz o seu credor: se me pagardes hoje, mesmo a 100ª parte da dívida, eu vos darei quitação de todo o resto, e sereis livres. Se não o fizerdes, eu vos perseguirei até que tenhais pago o último centavo. O devedor não seria mais venturoso, suportando toda sorte de privações,
para se livrar, pagando somente a 100ª parte do que deve, em lugar de se lamentar do seu credor, não lhe diria obrigada? Tal é o sentido dessas palavras: bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. São felizes porque se quitam, e depois de se quitarem, estarão livres. Mas, quitando-se inteiramente de um lado, endivida-se de outro, não se alcançará jamais a libertação. Ora, cada nova falta aumenta a dívida. Porque não há uma só, qualquer que seja, que não arraste consigo uma punição forçada. Inevitável, se não for hoje, será amanhã, se não for nesta vida, será na outra. Entre essas faltas, é preciso colocar em primeiro plano a falta de submissão à vontade de Deus, pois se nas aflições que murmura, se não se as aceita com resignação, com uma coisa que se deve merecer, se acusa a Deus de injustiça, contrai-se uma nova dívida, que se faz perder o benefício que se poderia retirar do sofrimento. Por isso seria preciso recomeçar, absolutamente como se a um credor que vos atormenta pagasse as prestações, tomando-lhe a cada vez um novo empréstimo. A sua entrada no mundo espiritual, o homem está ainda como o obreiro que se apresenta no dia do pagamento. A uns o Senhor dirá: eis o preço dos vossos dias de trabalho. A outros, aos felizes da terra, aqueles que tenham vivido na ociosidade, que colocaram sua felicidade na satisfação do amor próprio e dos prazeres mundanos, ele dirá: a vós nada cabe, porque recebeste vossos salários sobre a terra. Ide e recomeçai a vossa tarefa. O homem pode abrandar ou aumentar a amargura das suas provas pela maneira que encara a vida terrestre. Ele sofre tanto mais quanto veja mais longa a duração do sofrimento. Ora, aquele que se coloca no ponto de vista da vida espiritual abarca de um golpe de vista a vida corporal. Ele a vê como um ponto no infinito, compreende-lhe a brevidade e se diz que esse momento penoso passará bem depressa. A certeza de um futuro próximo, mais feliz, o sustenta e o encoraja, e em lugar de se lamentar, agradece ao céu pelas dores que o fazem avançar. É para aquele que, ao contrário, não vê senão a vida corporal. Este lhe parece interminável e a dor pesa sobre ele com todo o seu peso. O resultado dessa maneira de encarar a vida é diminuir a importância das coisas nesse mundo, de levar o homem a moderar seus desejos, a contentar-se com a posição sem invejar a dos outros, a de atenuar a impressão moral dos reveses e das decepções que experimenta. Ele aure nisso uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo como à da alma, ao passo que, pela inveja, ciúme e ambição, tortura-se voluntariamente e acrescenta assim misérias e as angústias da sua curta existência. É um belo trecho, não? Aqui, né, falamos sobre a necessidade do esquecimento, né? E os motivos da resignação. A necessidade do esquecimento do passado, o nome já diz tudo, né? Se lembrássemos completamente hoje quem nós fomos no passado e o mal que causamos, muitas vezes não conseguiríamos conviver com as pessoas que temos ao nosso redor. Imagina lembrar-se que você foi alguém cruel e que maltratou e que prejudicou pessoas que são importantes na sua vida hoje. Pessoas que são caras, né, ao seu coração. Como que seria esse convívio? Será que essa mágoa anterior seria suplantada pelo amor familiar? Muito provavelmente não. Porque você não veria aquela pessoa que está ali na sua frente como um familiar, e sim como um inimigo que você reencontrou. Então, é muito importante essa questão do esquecimento. Mas, como diz nesse trecho também, esse esquecimento não é completo. Nós sempre temos aquela intuição que nos diz aonde foi que nós erramos. Mesmo porque, aonde nós erramos, ainda temos pequenos traços desses erros, dessas mazelas dentro de nós. Então, é só analisar aonde nós ainda temos que nos corrigir. É ali onde erramos. Podemos estar certos que aquele ponto onde a gente sabe que a gente precisa corrigir dentro da gente
Foi naquele ponto em que nós erramos em outras vidas. E é por ele que estamos colhendo os frutos, às vezes amargos, nesta existência. E o aceitar com resignação o que nos ocorre nessa vida não é sentar e falar assim, ai meu Deus, né, eu tenho que passar por isso porque isso é consequência do que eu fiz no passado, então eu estou pagando. Não é exatamente assim. É não se revoltar. É não ver a Deus como um vilão. Ter a consciência de que estamos colhendo aquilo que plantou. Isso não significa que temos que ficar parado e nos conformar com a nossa situação de sofrimento. Nós podemos sim lutar contra isso. Como nós faremos isso? Lutando contra as nossas vicissitudes do passado, lutando contra as nossas más tendências. É assim que saímos vitoriosos dessa existência. É assim que nós superamos os obstáculos que trouxemos de vidas passadas, né? Tentando observar aonde estão as nossas falhas, os nossos defeitos e trabalhar diariamente nele. É fazer a reforma íntima, é procurar a cada dia ser um ser humano melhor, é fazer a caridade, porque é fazendo a caridade que você se coloca no local do outro, que você desenvolve o amor pelo próximo, quando você busca compreender e entender o próximo e auxiliá-lo, você desenvolve dentro de você esse amor pelo outro. E desenvolvendo esse amor pelo seu próximo, você tem mais empatia e cresce e desenvolve e evolui. E é isso que nós buscamos. É através dessa busca, desta evolução, que sairemos vencedores desta encarnação. E isso seria o mal sofrer, né? Perdão, o bem sofrer. Né? Seria essa a resignação, não é sentar e esperar passar por essa existência e falar assim, eu vou sofrer nessa existência, então eu vou ficar aqui quietinho esperando ela acabar, porque eu estou pagando por um erro do passado. Não. Devemos levantar todos os dias dispostos a oferecer o nosso melhor, a nos modificarmos, a evoluir, a aprender, a auxiliar o próximo, porque auxiliando o próximo também vamos receber o auxílio necessário para a nossa evolução. Às vezes esse auxílio ele não vem do plano material, ele vem do plano espiritual. Temos os nossos mentores, os espíritos familiares, que estão sempre por perto, tentando nos auxiliar, nos orientar e acima de tudo, a nos levar e nos sustentar emocionalmente, espiritualmente, para que possamos passar bem por essa existência, possamos concluí-la de uma maneira benéfica para o nosso espírito, para que na próxima nós possamos colher bons frutos e não os frutos amargos. E o caminho da evolução é esse. E, acima de tudo, agradecer a Deus pela oportunidade abençoada que Ele nos concede de pagar em pequenas prestações os erros que foram adquiridos à vista. Queridos amigos, foi um prazer estar aqui com vocês de novo. Espero ouvir daqui a pouquinho a opinião de cada um de vocês sobre esse trecho. Fiquem todos com Deus. Até a próxima.